Vamos responder 13 perguntas sobre a guarda do sábado. Para uma análise mais detalhada e aprofundada de cada item, é só ver os vídeos que estão na página Evangelho, Lei e Sábado no Facebook. Primeira pergunta: preciso guardar o sábado para ser salvo? Não. Não estamos debaixo da maldição da lei e não somos justificados pelas obras da lei. Portanto, o cristão não está sujeito aos elementos distintivos do judaísmo que são circuncisão, guarda do sábado semanal, restrições alimentares e sujeição à Torá. Não precisamos fazer nenhuma dessas coisas para sermos salvos. É correta a frase "guardo o sábado não para ser salvo, mas porque fui salvo"? Esta é a segunda pergunta. A resposta é não. Essa frase está errada por dois motivos. Primeiro, para os guardadores do sábado, a guarda do sábado é um mandamento, é obrigatório. Ele não é opcional e nem é sinal de agradecimento. E nas igrejas daqueles que guardam o sábado, quem não guardar o sábado é cortado do rol de membros. E não existe para os cristãos a lógica: fostes salvos, portanto guardai o sábado. Isto valeu para o povo de Israel liberto do Egito, conforme está em Deuteronômio 5,15, mas não vale para os cristãos e para a igreja. Terceira pergunta: o sábado é um sinal entre Deus e seu povo? Sim e não. Sim, se falarmos da Bíblia hebraica, que o sábado era um sinal entre Yahvé e o povo de Israel somente. Só entre Yahvé e o povo de Israel. E a resposta é não se falarmos da igreja. O sábado jamais foi sinal entre Deus e sua igreja. Nunca, nem mesmo no Velho Testamento, o sábado foi cobrado de qualquer povo que não fosse o povo de Israel. Os profetas anunciaram oráculos contra várias práticas das nações, mas nenhuma nação nunca recebeu nenhum oráculo ou ameaça por não guardar o sábado. Somente o povo de Israel. Quarta pergunta: Cristo ou os apóstolos exigiram dos cristãos a guarda do sábado? Nunca. Pelo contrário, toda a polêmica apresentada nos evangelhos e nas cartas de Paulo a respeito do sábado, principalmente Gálatas e Romanos, sempre se referiu a judeus querendo impor aos gentios o estilo de vida judaica como condição para a salvação. O mesmo erro ocorre hoje com aqueles que guardam o sábado. Querem impor esse tipo de interpretação aos demais cristãos como se fosse uma questão de salvação. Quinta pergunta: posso guardar o sábado hoje em dia? Sim, se eu respeitar as condições apresentadas por Paulo. Primeiro, temos que ter convicção na mente, porque aquilo que não vem da fé é pecado. Segundo, tem que ser feito caso do dia, então se alguém fizer caso do dia e esse caso for para o Senhor, então é aceitável. E terceiro, não podemos julgar o irmão e não podemos tentar impor aos demais essa crença. Se essas condições forem obedecidas, podemos guardar o sábado hoje em dia. Mas não é o que acontece com as igrejas que defendem a guarda do sábado. Sexta pergunta: o cristão guarda os 10 mandamentos? Não. A guarda dos 10 mandamentos, tanto na Bíblia hebraica quanto no Novo Testamento, sempre está no contexto do Pacto do Sinai e do estilo de vida judaico. Os cristãos estão sujeitos à lei de Cristo e não aos 10 mandamentos. Sobre essa questão, se quiserem ver mais detalhes, é só assistirem o vídeo "Qual é a lei que o cristão obedece hoje em dia?", para terem mais informações sobre esse tema. Pergunta 7. Então o cristão aceita 9 mandamentos e só rejeita o sábado? Não. O cristão não está sujeito à guarda da Torá, nem aos 613 mandamentos e nem aos chamados 10 mandamentos, cuja tradução mais correta seria 10 ditos ou 10 palavras. O cristão está sujeito à lei de Cristo e nesta não tem a obrigação de circuncisão, guardar o sábado semanal, se sujeitar à Torá e obedecer às regras alimentares. Oitava pergunta: então o cristão não pode matar, mas pode violar o sábado? Não. Esse tipo de raciocínio foi muito utilizado pelos fariseus em seus debates contra Cristo, na tentativa de acusar os discípulos de Cristo. O cristão não deve perguntar: está nos 10 mandamentos? E sim, está na lei de Cristo? Na lei de Cristo, o cristão pode matar? Não.
Pelo contrário, ele ama até o limite de dar a sua vida pelos seus amigos. Isso vai muito além do não matarás dos 10 mandamentos. Saímos do campo negativo, não matarás, para o campo positivo, amarás o teu próximo. Assim, na lei de Cristo, não estão incluídas as obras da lei, que são a circuncisão, a guarda do sábado semanal, a sujeição à Torá e as restrições alimentares. Nona pergunta. Se Cristo e os apóstolos guardaram o sábado, por que não os cristãos? Cristo e os apóstolos eram todos judeus nascidos debaixo da lei. O sábado nunca foi imposto aos cristãos não judeus, conforme Atos 15. Pelo contrário, Paulo protestou fortemente contra aqueles judeus cristãos que tentaram impor o seu estilo de vida judaico, que são as obras da lei, aos cristãos gentios, conforme está em Gálatas e Romanos. 10ª pergunta. Mas o mandamento do sábado não foi dado no Éden para toda a humanidade? Não. A palavra sábado não ocorre em Gênesis, não existe nenhum mandamento de guarda do sábado em Gênesis. Antes de Êxodo 16, não existe nenhuma lei para guardar o sábado. O sábado só foi conhecido no Pacto do Sinai, conforme Neemias 9,14. E no Gênesis, quem descansa é Deus e não o homem. Como o homem tinha sido criado no 6º dia, quando Deus descansou, para o homem era apenas o 2º dia e não o 7º dia. Só era o 7º dia para Deus e Deus descansou. Para o homem era o 2º dia. Pergunta número 11. Mas não é dito em Mateus que Cristo não veio revogar a lei ou os profetas, mas sim cumprir? Sim, está em Mateus 5,17. Cristo não veio revogar, mas cumprir. E cumpriu. Cristo nasceu debaixo da lei, só que os guardadores do sábado leem Mateus de maneira errada e entendem assim. Como Cristo não veio revogar a lei, mas cumprir, então nós também temos que cumprir. Mas se nós tivéssemos que cumprir a lei da maneira como os guardadores do sábado entendem, nós teríamos também, por coerência, que cumprir os profetas. E alguém pensa que as profecias da Bíblia hebraica se referem a ele individualmente? É claro que não. Elas referem-se à pessoa de Cristo e não ao cristão individualmente. Então, foi Cristo quem cumpriu a lei e os profetas e não nós. Conforme Romanos 7,4, vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Mas o sábado não é uma lei moral? Não. A divisão entre lei moral e lei cerimonial é uma invenção teológica que foi indevidamente utilizada pelos guardadores do sábado para tentar justificar a sua guarda nos dias de hoje. Mas isto não existe na Bíblia. Além disso, em Levítico 23, de 1 a 3, o sábado semanal é mostrado como uma cerimônia, uma solenidade e santa convocação. Quando falamos em moral, estamos falando em um conceito social, portanto, relacionado à convivência em sociedade. E os 4 primeiros ditos são cultuais, envolvendo o relacionamento entre o povo de Israel e Deus, e não o relacionamento em sociedade. Pergunta número 13. A guarda do domingo é o sinal da besta de Apocalipse 13? De maneira nenhuma, não. Para chegar a essa doutrina, ensinada em uma das denominações que guarda o sábado semanal, é feito um verdadeiro esforço de distorção bíblica, misturando textos que nada têm a ver um com o outro. Por exemplo, fazendo a combinação entre Apocalipse 13, 16 e 17 e Ezequiel 20, 12. É possível inventar qualquer doutrina combinando versículos bíblicos fora do contexto de cada livro, mas o resultado nunca será a verdade. Texto sem contexto é mero pretexto. Esperamos que todos tenham entendido estas perguntas e respostas a respeito da guarda do sábado e que o assunto tenha ficado claro na mente de cada um. Para ver cada item de maneira mais detalhada e aprofundar nos estudos, é só entrar na página Evangelho, Lei e Sábado no Facebook e ver os vídeos individuais.